2. Boa tarde a todas e todos. É um momento bem complexo, um momento diferenciado, mas nem por isso um momento que nós não tenhamos o que comemorar. Estamos aqui agora para iniciarmos uma caminhada aí por mais um período. E é claro, neste curso maravilhoso. Meu nome, sou o professor Evonir Albrecht, sou pró-reitor adjunto de Extensão e Cultura e estou aqui em mais essa parceria, em mais esse evento da professora Ana Dietrich, que coordena este e outros cursos tão importantes para a universidade. Bem, eu gostaria de colocar para vocês a importância, nesse momento, de falarmos um pouquinho da UFABC. A UFABC, para muitos de vocês, é uma universidade, vamos dizer assim, que está presente diariamente no seu cotidiano. Porém, nós sabemos que nem todos conhecem a universidade e a realidade da Universidade Federal. Algo importante, a Universidade Federal do ABC, ela é pública, é gratuita, é de todos. Automaticamente, cada uma de vocês pode e deve fazer parte dela. Venham até nós, pois sem vocês, nós não existimos. É importante que vocês conheçam, que vocês vivam, que vocês se apropriem da Universidade Federal do ABC. Pois, como dito, cada um de nós tem um pouquinho de nós lá na estrutura, na forma, na ideologia que ela defende, na sua estrutura, naquilo que ela faz, naquilo que ela trabalha, naquilo que, de fato, todos nós, professores que estamos lá, funcionários que fazemos parte da Universidade Federal do ABC, tentamos construir e estruturar para que tenhamos cursos como este, que é tão importante. Então, automaticamente, quando eu falo da professora Ana, eu tenho que falar que ela faz muita coisa. Professora Ana, aí sempre uma grande parceira da PROEC, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, aquela que está cedendo esse espaço, quer dizer, aquela que está apoiando na realidade. Cedendo espaço não, mas que está oferecendo apoio para a universidade, né, para a professora Ana, para que ela possa desenvolver esse curso. Nós, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, tentamos, de todas as maneiras, e nesse momento principalmente, que é um momento ímpar, um momento onde nós temos, sim, de repensar as relações humanas, observar que nós estamos distantes, vocês estão aí do outro lado, eu estou aqui, falando para uma máquina, para um computador. Porém, eu tenho que tentar fazer com que a minha mensagem chegue até vocês. Este canal de acesso, quem está tentando viabilizar, oportunizar, através dos seus editais, é o que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura tem feito. Então, nós estamos, sim, em função de vocês. E nós somente existimos porque vocês estão aí. E porque nós temos parceiros como a professora Ana, que tanto oferece e que tem essa energia toda para despender, para conseguir executar projetos maravilhosos como estes. Bem, e aí a gente vai discutir o que é extensão, afinal de contas. A extensão, durante muito tempo, ela foi vista como algo que era simplesmente assistencialista. E, na realidade, essa visão ela vem sendo alterada depois de muito tempo, da década de 1960 para cá, que ela vem sofrendo suas alterações. Porém, apenas com a Constituição Cidadã, na década de 1980, é que, de fato, a extensão ganha espaço, tem um corpus, e é incorporada ao trabalho da universidade, de fato, e onde nós construímos a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Hoje, a extensão universitária, ela é, na realidade, um canal, uma relação que estabelece uma relação dialógica
com a sociedade, mas não apenas ouvindo, não apenas ofertando cursos, ouvindo, ou seja, fazendo esse link com a sociedade e ouvindo o que a sociedade também demanda da universidade. Até porque o conhecimento é universal. Então, consequentemente, a universidade ela precisa desta apropriação. Ela necessita que você que está aí do outro lado se aproprie dela, para que ela cumpra o seu papel universal. E que nós consigamos, né, de fato, cumprir com o nosso papel enquanto universidade. Ou seja, novamente, né, o tripé, ensino, pesquisa, extensão. Que nós consigamos ouvir o que a sociedade coloca, que nós consigamos atender o que a sociedade precisa e que nós consigamos também estabelecer pesquisas que resultem também em melhorias para a sociedade e que nós consigamos trazer esta sociedade para dentro para que também busque o ensino. Então, que nós tenhamos toda essa estrutura, que nós consigamos fazer com que esses projetos, estes programas ocorram. A PROEC, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, ela oferece vários cursos em diferentes frentes. Uma das frentes que nós temos é a questão da forma de oferecer cursos para os professores, que inclusive este curso que está aqui, que está sendo ofertado pela professora Ana, é justamente um curso de formação de professores. E toda a estrutura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e seus projetos são pautados em 4 pilares, que medem o impacto e a transformação, a interação dialógica, ou seja, a relação dela com a sociedade, ela ouve a sociedade, ela propõe para a sociedade, então, sempre tentando aproximar, fazer com que a sociedade se aproprie da universidade. A interdisciplinaridade, afinal de contas, para que nosso profissional seja bem formado e para que ele receba toda a formação que nós almejamos ou almejemos de maneira interdisciplinar, ou seja, que as temáticas estejam linkadas de forma a apresentar uma espécie de contínuo, ou seja, que as pessoas consigam observar que existe uma continuidade em tudo o que é abordado. E a indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, esta que eu acabei de falar agora há pouco, justamente que se firmou literalmente na década de 1980 com a Constituição Cidadã. E é claro, extensão universitária, como dito já, ao longo do tempo, ela teve um caráter assistencialista. Porém, nós, na UFABC e na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, nós temos uma normativa própria para definir o que é extensão universitária. E aí, nós temos uma questão importante, né? Porque nós primamos, no artigo 1º, justamente dessa deliberação, tá? Nós primamos que a extensão deve, sim, primar por uma transformação dialógica entre universidade e sociedade, onde os processos se deem de forma contínua e fique explicitado que o ensino, a pesquisa e a extensão, elas coexistem e nada impede que o ensino esteja atrelado à extensão e nem que a extensão não esteja atrelada à pesquisa, mas que um fortifique o outro e que juntos eles construam a nossa estrutura enquanto universidade. Bom, isso é um pouquinho da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Nós temos muitos projetos. Entra lá no nosso link, www.proec.fbc.edu.org.br. Vocês verificarão todos os cursos que nós temos, tudo que nós podemos oportunizar a vocês e que vocês também se apropriem de nós. Saibam que nós queremos parceiros e nós precisamos que você venha fazer parte da Universidade Federal do ABC e propriamente venha fazer parte dos nossos cursos aqui na PROEC, para que nós consigamos melhorar sempre. Afinal de contas, sempre temos algo a aprender.
Ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender. Então, consequentemente, todos nós podemos aprender juntos. E quero agradecer e dar as boas-vindas a você que está vindo para cá e somar conosco. Bom curso e seja muito bem-vindo. Tchau, tchau. Meu nome é Evonir Albrecht, sou professor na Universidade Federal do ABC, estou como pró-reitor adjunto de Extensão e Cultura e nesse vídeo pequeno, nesse momento complexo, eu venho falar para vocês um pouquinho sobre esse curso, que é um curso extremamente importante, que aborda uma temática tão crucial e que a gente tem vivido isso a cada dia mais no Brasil, no mundo. Eu diria que nós passamos por um momento onde nós precisamos parar, que nós tenhamos que lá dentro de nós buscarmos o que nós temos de humano. Afinal de contas, quando nós trazemos essas reflexões, veja bem, o título do curso, Africanidades, formando professores para educação étnico-racial, automaticamente deve despertar algo em nós, pois afinal de contas, nós temos questões históricas que precisam ser resolvidas. Nós passamos por vários momentos, várias culturas entendem e interpretam de formas distintas. Porém, algo que ainda nos é muito caro compreender uma diferença entre igualdade e equidade. Nós sabemos, pregamos, às vezes, sem nem saber o significado das palavras. Porém, buscamos, por exemplo, a palavra igualdade e dizemos que uma pessoa precisa ter igualdade de condições, porém, igualdade de acesso. Porém, esquecemos de garantir a equidade. O que seria essa diferença? Igualdade é você equiparar, você colocar um limite. Todo mundo vai, a partir desse momento, adentrar por meio desta avaliação a um determinado curso que será igual para todos. Ok. Porém, a igualdade termina a partir do momento que nós garantimos isso. O que vem depois, e que é muito mais forte? A equidade, que são as condições que são garantidas para que as pessoas possam atingir êxito independente do seu credo, da sua cor, da sua orientação, da sua opção sexual, independe. Mas a equidade, ela busca isso, a equidade busca equiparar de fato, ou seja, tornar humano e tornar de fato importante, ou seja, fazer com que as pessoas consigam ir até o final, lograr êxito em tudo aquilo que lhes é proposto. Equidade garante isso. Então, quando falarmos de igualdade e equidade, cuidado, há uma grande diferença, tá? Bom, o que a gente vai falar um pouquinho para vocês, novamente eu tenho que parabenizar a professora Ana Dietrich, que sempre nos brinda com desafios. Estar aqui na frente do computador é um desafio, para mim é. Falar um pouquinho para pessoas que eu falo presencialmente desde 2018, falar em 2018 e 2019 de forma presencial, 2019, muita emoção, muitas coisas envolvidas, é complexo, mas eu enxergava, eu via o rosto de cada uma de vocês. Agora eu não vejo o rosto, mas eu imagino. E eu honestamente eu espero que a sala que antes eu via cheia, continue cheia e cada vez mais. E que você se apropriem desses cursos com essas temáticas tão relevantes e tão importantes para o momento atual.
um momento de enfrentamento, um momento de resistência, para que nós possamos ter, vamos por partes, mas meio ambiente, trabalharmos com a sustentabilidade, buscar resgatar o que está sendo tirado a cada dia. Nós somos resistência, buscar sim a equidade de direitos, a equidade para que todos possam lograr êxito em tudo aquilo que se propõe a fazer. E aí, é claro, vou falar um pouquinho desse curso, né, que tem, por linhas temáticas, Educação em Direitos Humanos. Veja bem, direitos humanos. Nós somos racionais, segundo reza a lenda, tá? Os únicos animais racionais que estão na face da Terra. E nós precisamos de leis e regras severas, às vezes duras, para não simplesmente não tirar a vida do outro. Então, direitos humanos, direito à vida, uma vida com dignidade. Outra linha, questões étnico-raciais, que eu falo um pouquinho mais daqui a pouco, a cultura negra, novos protagonismos, a narrativa decolonial e, é claro, tudo isso envolto na coordenação carinhosa da professora Ana. Então, este curso realmente, ele é um desafio, desde o primeiro momento que ele foi proposto. Veja bem, em 2018, quando o primeiro momento deste curso ocorreu, nós tivemos na UFABC, via Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que é onde este curso está alocado, 1.500 inscritos. Em 2019, nós tivemos 1.620 inscritos. Selecionados, nós não temos como abarcar toda essa demanda. Então, nós precisamos fazer seleção para que nós tenhamos um número menor atendido. Gostaríamos de atender a todos, sem sombra de dúvidas, mas nós ainda não conseguimos. Quem sabe no futuro próximo? Selecionados em 2018, nós tivemos 135. 2019, aumentamos um pouco, 175. 2020, nós temos, a professora Ana conseguiu desdobrar esses cursos em outros 2, então nós temos 175 para um e 400 para outro. Então, consequentemente, nós temos aí 575 envoltos em 2 cursos distintos, tá? Então, para vocês verem a magnitude deste curso, ou seja, nós precisamos sim aprender a enxergar no outro nós mesmos e a partir daí construir as relações pautadas no respeito, porque o respeito é o que nós temos de mais importante e o respeito faz com que nós consigamos avançar e não entrarmos em extinção, vamos dizer assim. Apesar de que às vezes eu questiono, né? Até que ponto essa racionalidade, essa linha humana que é tão cara, é de fato humana. Porque nós vemos tantas coisas. E aí entram algumas questões para reflexão. Como, por exemplo, nós temos um slide que fala um pouquinho mais sobre isso que eu estou falando para vocês, tá? De uma cena que tristemente vivemos em São Paulo. Nós vivemos esse mesmo fato nos Estados Unidos, quando nós tivemos a morte de um irmão, digo irmão, porque para mim, na minha compreensão, enquanto ser humano, eu compreendo que todos nós somos irmãos perante a sociedade, perante tudo que eu conheço como sociedade, perante o mundo. E aí nós tivemos a morte do nosso irmão George Floyd, que foi assassinado, foi brutalmente assassinado. E no Brasil nós também tivemos uma situação semelhante, que aconteceu em São Paulo, com uma comerciante, onde um policial novamente pisa sobre o pescoço, tá? E comete violência em relação a um ser humano e mais, uma mulher. E aí eu aproveito para frisar o seguinte: esta é uma das questões que precisa ser discutida. Nós temos que levar isto para dentro da nossa vida, da nossa sala de aula, assim como outras questões que precisam fazer parte
Porque as mulheres não ocupam postos em diferentes situações, em diferentes autarquias, empresas. Por que elas são punidas por terem um filho? Porque sua produtividade cai quando ela tem um filho. Se ela opta por ser mãe, ela precisa abrir mão da carreira acadêmica, por exemplo, é o que ocorre muitas vezes nas nossas universidades. Então, nós precisamos nos olhar para nós mesmos, buscar lá dentro aquilo que nós chamamos de humano, para que a gente consiga fomentar esse tipo de discussão, para que isso não ocorra mais. A escola deve ser o primeiro local onde essas discussões precisam acontecer. Ela precisa ser um local de ponta, um local onde esse tipo de discussão deve acontecer sempre, porque é o local onde nós aprendemos a principal lição, o respeito, que é o que deve balizar todo tipo de relação humana. E aí, nós vamos para as nossas expectativas. Este curso nos oportuniza a reflexão. Mas uma reflexão para quê? Para que no futuro nós possamos ser livres de fato. Liberdade com responsabilidade. É o que nós sempre falamos. Que nós tenhamos liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Quando eu falo liberdade de expressão, não é simplesmente falar qualquer coisa, mas falar com conhecimento. Buscar conhecimento para que eu consiga ter bons argumentos de convencimento quando eu falar sobre algo. E que eu consiga, de fato, construir argumentos sólidos e firmes. Que nós consigamos respeitar, de fato, ao próximo. Coisa que é muito difícil atualmente. Veja bem, estamos em uma pandemia. E nós saímos, quando saímos pela rua para ir ao mercado, nós vemos quantas pessoas andando sem máscara. Não quer dizer que a pessoa não saiba, mas eu entendo que ela não tem respeito para com o próximo, porque ela não está nem um pouco interessada com aquilo que vai acontecer com o próximo. No início da pandemia, nós ouvimos muito uma fala que dizia: se o comércio não reabrir, muitos CNPJs fecharão as portas. A provocação que eu deixo é: se nós não temos CPFs para consumo, de que adiantam CNPJs? A outra questão que eu coloco, um CNPJ, se ele quebra, você compra um novo, você faz um novo, você tira um novo. Um CPF, se ele se vai, você não faz outro igual nunca mais. E fica apenas uma coisa, a dor da perda. E esta é uma questão que se chama humanidade. E é o respeito ao próximo. Porque quem não tem um CPF amarelado em casa? Ou seja, uma pessoa que mora no coração e que a gente quer tanto que fique por mais tempo conosco. E que provavelmente serão os mais afetados com toda essa pandemia. Então, pautem-se pelo respeito. Por fim, que tenhamos humildade, amor ao próximo e, por fim, que o respeito seja soberano a qualquer situação, para que possamos, de fato, praticar aquilo que eu falei lá no comecinho, a equidade. Pessoal, espero que vocês tenham curtido e tenham visto um pouquinho, porque é muita petulância de minha parte dizer que eu conseguiria falar do curso com toda a propriedade, pois eu apenas acompanho. E agradeço novamente a professora Ana e parabenizo, pois afinal de contas, ela sim consegue dar um panorama geral sobre ele. Eu fiz apenas uma pequena reflexão para que sirva como combustível para as discussões de vocês. Então, um excelente curso, cuidem-se, tá? Independente se você tem um CPF amarelado ou não na sua casa, mas cuidem-se. O respeito ao próximo é o pilar de qualquer sociedade. E tudo começa na e pela educação. Então, parabéns por vocês estarem aqui e até a próxima. Tchau, tchau.